você que é professor ou coordenador do Ministério do Adolescente. É um prazer estarmos juntos novamente para podermos conversar e trazer sugestões do que nós poderemos realizar neste primeiro trimestre de 2013. Hoje conosco nós temos a oportunidade de termos o Dr. Christopher Valenço. Christopher Valenço é psicólogo, mas ele tem um adicional. Há mais de 3 anos, ele trabalha com essa classe tão especial que são os nossos adolescentes. Ele é coordenador em sua igreja local. E nós vamos conversar um pouco com ele sobre como podemos trabalhar com esse grupo que é tão especial. Seja muito bem-vindo, Christopher. Obrigado, Georgiana. Para começar, nós gostaríamos que você nos dissesse, Christopher, como é que nós podemos tornar o estudo da lição mais atrativo para os nossos adolescentes. Ok, Georgiana. Quando a gente vai trabalhar com adolescentes, nós temos que entender o seguinte. A primeira coisa é que eles não são mais crianças, ok? E também não são adultos ainda. É bem essa época de transição que acaba tornando, às vezes, as coisas mais complicadas por um lado, mas também pode se tornar extremamente dinâmico. E esse dinamismo que precisa ter junto com os adolescentes. Quando a gente vai pegar com questão à lição, a gente tem que lembrar o seguinte. O mais importante com questão à lição é nós deixarmos o hábito de estudo diário com Deus. Precisa que seja pela lição, mas não necessariamente só pela lição. Talvez assim, a lição possa não ser atrativa para um grupo de adolescentes, pela forma, pela história ou pelo momento que eles estão passando, tá? Uhum. Porém, você pode adaptar esse estudo trazendo assim, ok, não quer fazer o estudo da lição, mas você pode pegar esta parte do estudo da lição e vai direto na Bíblia. Ou vá direto no Espírito de Profecia. Ou adapte alguma coisa, e o professor, acho que ele pode ter a disponibilidade de fazer uma adaptação para atingir o que aquela lição tem. Eu, como professor, já sei como funciona o manual. E, às vezes, o manual vai me dar diversas opções que são muito importantes, mas não necessariamente tão importantes para a minha realidade lá. Então, eu vou adaptar para que eu consiga passar aquele conteúdo que a lição está querendo passar, seja de forma mais que vá atingir o grupo que eu estou trabalhando. E essa é a sugestão para que se torne mais atrativo, se tornar mais real para eles. Porque se não for real, vai ser uma historinha e alguns vão só estar olhando lá, ok, eu vou ficar aqui esta 1 hora aqui na igreja e daí eu vou conversar com os meus amigos depois. Porque pode ser isso que mais importe para eles. E a gente tem que entender isso para tentar atingir eles de forma um pouquinho melhor. Entenda, professor, nós não estamos dizendo aqui que você deve abolir o estudo da lição na sua classe. O que o doutor, na verdade, está dizendo para nós é que nós temos que puxar eles pela Bíblia. É isso, Christopher? Então, o princípio continua. Você pode dar um foco melhor aqui, porque de repente talvez alguém lá em casa não conseguiu entender bem? Possa ter entendido de forma errada. Vamos entender assim. Talvez a gente possa perceber a história de Daniel, ok? A história de Daniel quando tem a estátua de ouro e essa estátua de ouro pede-se que possa idolatrar essa estátua e daí eles têm que se manter firme. A história, se o adolescente ele já vem desde o início, já é extremamente conhecida. Mas você pode adaptar essa história trazendo o princípio bíblico, que é o princípio de manter fiel a Deus sobre todas as coisas, se é que a gente pode dizer dessa forma, e trabalhar isso com eles. O que pode ser que está colocando como a estátua de ouro em cima de você, né? A gente pode trabalhar essa parte como se eles fossem o Sadraque, Mesaque, Abednego. Ou também pode trabalhar na questão do orgulho, da questão do Nabucodonosor, quando ele pega e pensa que ele é maior do que Deus e que o orgulho dele é extremamente... Ele é o centro do universo ali dele e a gente pode trabalhar essa questão com o adolescente também, de
mostrar que, às vezes, ele pode achar que ele é o centro do universo, mas que o orgulho é uma das coisas que vai mais atrapalhar ele. Então, talvez seja isso que você possa trabalhar de uma forma que você, mesmo você não trabalhando todos os pontos da lição, que está pelo manual, porque se você conseguir, ótimo, se não, não fica dando, e eu vou usar uma expressão aqui, murro em ponta de faca, porque se não está atingindo eles, não vai adiantar muito. Tem que atingir. Tem que saber o que ele está precisando e trabalhar focado. Exatamente. Agora, Christopher, como é que você consegue envolver os teus adolescentes? Porque conheço e sei que eles são muito musicais, você conseguiu formar uma banda com eles ali na igreja para eles tocarem. Como é que você consegue o envolvimento deles na escola sabatina? Ok. Lá com eles, primeiro eu conheço a maioria deles há algum tempo, tá? Isso faz com que quando eu vá escolher ou conversar com eles, eu já sei o que eu vou pedir para quem, tá? Tem alguns que podem ter a habilidade de mexer com aparelhos eletrônicos. É para esse que eu vou pedir para me ajudar nessa área, certo? E sempre no regime de parceria. Pense assim, parceria, tem que ser parceiro. Não é uma questão assim de, eu sou professor, vocês são os alunos, então eu tenho todo um conhecimento que eu vou passar para vocês, né? E assim, eu utilizei a palavra alunos de forma extremamente específica. Aluno, se a gente for pensar na questão da palavra, quer dizer sem luz. Só que os adolescentes, eles já têm alguma luz, já têm algum conhecimento. Então, tem que trabalhar nessa questão de trazer o que eles já sabem. Porque quando você traz o que eles já sabem, eles já, opa, eu já sei esse negócio. E daí você abre sempre um pouco mais, mostrando que eles não sabem tudo. E assim, professor, aluno e estudante acha que sabe tudo, ok? Bem acha que realmente sabe todas as coisas e com isso você não pode mostrar que ele não sabe tudo, né? Você vai mostrando aos poucos, sem mostrar assim, eu sou muito mais inteligente que você. Sem agredir, sem né? agredir, exatamente. Sem agredi-lo, mas mostrando assim, tem mais coisa que você não sabe. E é bem importante abrir dessa forma para que eles possam entender um pouco mais, né? E à medida que você vai dando responsabilidades, eles vão dando respostas, não é verdade? Sim. Você já permite que eles, lá na escola sabatina, desenvolvam, por exemplo, parte sozinho. Se de repente acontecer alguma coisa, você estiver doente e de repente não tiver outra pessoa para te substituir, haverá escola sabatina? Haverá. Às vezes, até de forma proposital, eu acabo atrasando um pouquinho para chegar lá, para que eles não fiquem totalmente dependentes da minha pessoa ou dos meus ajudantes que tem lá. Para que eles possam tomarem a iniciativa de começar. Independente que seja de uma forma diferente da minha, ok? Não importa se é diferente da minha, a questão é que eles possam começar a fazer. Eu não estou preocupado se eles vão fazer sempre certos, porque também estão no processo e eu não comecei fazendo certo todas as vezes. Então, a gente começa a deixar com que eles possam fazer sozinhos. E quando eu chego, e já aconteceu algumas vezes, quando eu chego para eles, às vezes eles já estão fazendo louvor, já estão começando a lição, já fizeram os pedidos e já tem a forma de ir. E nesse momento eu não interfiro. Eu simplesmente participo como se eu fosse um dos outros estudantes da Bíblia ali dentro da classe. Só conduzindo, às vezes fazendo uma pergunta para abrir uma outra coisa. Faz a aplicação. Às vezes posso fazer a aplicação, se for o pedido, né? Ou, se não for nessa forma proposital, eu já peço num cronograma anterior, daqui a 3, 4 sábados, você pode passar a lição para mim? Posso passar a lição. Então, a gente vai conversar um pouquinho antes. Eu quero que você atinja esse ponto. Então, dá mais trabalho dessa forma? Dá. Porque pode ser muito mais fácil para mim e para você, professor, também,
é simplesmente estudar a lição durante a semana, planejar e passar a lição. Só que muitas vezes o envolvimento deles não vai ser a mesma coisa. Porque vai ser uma coisa assim, ok, então ele faz, ou ela faz, e eu vou ficar aqui. Então você tem sempre buscado essa orientação quando você vai dar responsabilidades a mais para eles. Muito legal, viu, professor? Essa é uma ideia que você pode estar utilizando lá na sua classe. Mas diz rapidinho para a gente, Christopher, e o professor, o coordenador, como é que ele tem que se preparar para trabalhar com esse grupo? Ok. Ele tem que primeiro gostar de forma autêntica de adolescentes. Okay? Gostei do autêntico. Autêntico. Se você não for autêntico, o adolescente vai perceber isso. Talvez as crianças que, quando eles são um pouco mais novos, são ainda crianças, talvez as crianças não percebam tão bem se não está muito confortável. E você tem que estar confortável com adolescentes, ok? Se no início a igreja te propôs e fez essa eleição para que você seja o coordenador de adolescentes, não necessariamente você precisa sempre fazer as coisas para frente, para estar na frente de tudo. Você pode buscar algumas pessoas que gostem mais de adolescentes naquele momento, para que elas possam fazer vou colocar, esse meio de campo entre vocês e os adolescentes até que você se acostume com eles. Porque muitas vezes o adolescente vai fazer aquela cara de... Ou então eu falo assim, né? Me escolheram, não gosto de adolescente, e agora? E agora? E agora você pode, talvez, buscar alguma pessoa para te ajudar. Ou se você realmente achar que você não gosta de adolescente, não faça isso com ele nem contigo. Deixe que outra pessoa que gosta realmente possa tomar a frente. Porque senão você pode perder alguns adolescentes nessa falta de autenticidade. E leituras, quando a gente fala de questão de leitura de material. Hoje em dia tem muitos materiais sobre adolescentes, mas o que a gente pode destacar de mais importante que tem, até você que é psicólogo, o que você diria para o professor? Ok. Existe muita literatura para como trabalhar com adolescentes e elas vão sempre buscar na forma de como atingir eles, tá? Mas, às vezes, o que vai estar em alguns livros não vai ser tão fácil de você entender. Então, vamos pelo básico de uma igreja adventista do sétimo dia. A gente tem um dos livros da irmã White, que são os Conselhos sobre a Escola Sabatina. Os Conselhos sobre a Escola Sabatina trazem alguns princípios que norteiam qualquer professor, inclusive de adolescentes. A questão é que muitas vezes a gente não conhece muito bem qual que é o princípio, e daí quando a gente vai trabalhar junto com os adolescentes na nossa igreja, a gente acha que o método que um outro está fazendo vai dar certo, mas nem sempre. Mas o princípio sempre vai ser adaptável àquilo. Então, o professor pode aprender bastante disso, ou ele pode buscar em, mesmo livros seculares, algumas ideias, claro, com um filtro, com uma forma diferente de como aplicar aquilo dentro. Tem alguns que, se for mais musical, como os meus adolescentes, a veia musical vai ser mais autêntica. Outros vai ser em se encontrar depois do horário do sábado à tarde, ou depois do culto jovem. Não importa como, é só entender como é que eles vão funcionar e trazer dessa forma que eles já conhecem o que o professor vai querer trabalhar dentro da classe. Tá bom. Okay? Então, o melhor mesmo é você procurar os conselhos bíblicos, estude a Bíblia, o espírito de profecia, porque aí você não vai errar, professor, não é verdade? E só para terminar, eu gostaria que você nos dissesse, dentro de toda a perspectiva psicológica e espiritual, Christopher, como é que a escola sabatina, ela influencia na vida espiritual, no desenvolvimento geral do adolescente? Ok. Se a gente for pensar que na história de Jesus,
aos 12 anos, e então Jesus aos 12 anos já era o que a gente hoje considera um adolescente, ok? Aos 12 anos Jesus já podia falar no templo. Por que ele já podia falar no templo? Porque aos 12 anos a criança, o adolescente, o jovem já tem a capacidade de entender e ser cuidadoso e responsável pela própria salvação, ok? E essa situação, apesar de ser extremamente importante, a gente pode mostrar para o adolescente colocando assim, ó, esse hábito que você está mantendo agora e que essa escola sabatina é o ponto alto dessa semana, vai influenciar para você na sua espiritualidade e na sua vida pelo resto da sua vida. E é isso que você precisa ter em mente. Você passar para o professor de forma não agressiva, não colocando sua culpa, que ele precisa se preparar todo dia. É a questão do hábito que a gente já falava bem no início. Criar o hábito neles e trazer que essa escola sabatina se torne boa para que eles possam entender que ali não é mais só uma historinha, não é mais um passatempo, não é mais só brincadeira. Pode ter brincadeira, pode ter passatempo, mas não é mais só isso. E precisa que eles entendam que dentro da escola sabatina eles vão ter um ponto de conexão com os outros, mas para ter uma conexão com os outros, e os outros são os seus amigos, suas amigas dentro da classe de adolescentes, eles precisam estar se preparando durante a semana para que eles possam estar ali como adoradores de Deus e não como outros adolescentes que podem estar em outros campos e fazendo outras coisas. Ele vai começar a entender, eu achei interessante você falar dele entender que agora ele é responsável pela salvação dele, pelo cuidado, pelo estudo contínuo da palavra de Deus. Sim. Não é fácil, professor, é um desafio. Mas Deus nos chamou para esse trabalho tão especial. E eu quero agradecer, Dr. Christopher. Christopher a gente chama já por hábito, pela amizade. Muito obrigada por estar aqui conosco e por trazer essas informações. Você, professor, tem aqui algumas sugestões, algumas ideias e que isto que nós conversamos, esse bate-papo aqui, possa ter ajudado você a ter novas ideias de como trabalhar com esse grupo. E já que estamos falando de escola sabatina, do envolvimento deles, nós vamos agora falar um pouquinho para você de quais atividades, dando sugestões mesmo para vocês, de atividades, de coisas que vocês podem estar realizando para que a escola sabatina se torne mais atrativa para esse grupo.